Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, estão me ouvindo? Sim. Ok. Bom, com muita alegria que iniciamos mais uma reunião da FABEM, Fraternidade Adolfo Bezerra de Menezes, e eu gostaria de dizer que sejam todos bem-vindos e agradecer àqueles que já estão conosco nesse momento. Então, eu gostaria de agradecer a Renata, a Bernadette, a Juliana Leal, a Carla, ao Carlos, ao César, nosso querido palestrante, ao Denner, a Fátima Lovati, a Fátima Nolasco. Gente, isso aqui é uma casa de Fátimas. Tem a Fátima Santos também, mas eu não estou vendo ela aqui agora. A Giovana, do Canadá, lá da terra do César, também, do nosso palestrante de hoje. Seja bem-vinda, Giovana. Giovana. Tem uma pessoa que eu não consigo ler o nome, tem a Andressa, Maria José, José Adão, nosso cantor, a Liliane, o Luiz Silva. Só um minutinho que eu me perdi aqui. Luiz Silva, Mônica, minha querida irmã Mônica, a Tiana, Reunião Virtude, Rossana, Silvani, Sueli, Terezinha, a Vera, a Vilma, Yuri, Aldair. Gostaria de agradecer todas essas pessoas que já estão conosco. Se eu faltei algum nome, me perdoem. E, bom, nessa tarde de sábado maravilhosa, com mais um dia estudando e falando sobre o nosso querido Jesus, eu vou convidar a Juliana Merson que faça a nossa leitura. Boa tarde, Fatinha. Me ouve? Boa tarde, sim. Estou te ouvindo. A leitura preparatória de hoje é do livro Vinha de Luz. Abre a porta. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Evangelho de João 20, 22. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus, pura e simplesmente, o seu poder divino aos sucessores? Ele, que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe, igualmente, o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, levando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis
induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber, no caminho, os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, Juliana. Sueli, pode fazer a nossa prece, por favor? Sim. Queridos irmãos, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver nestes e em todos os instantes de nossa existência. Rogamos a Ti, ó Pai, de infinita bondade, infinito amor, incondicional amor, Jesus, nosso irmão querido, amoroso, irmãos da espiritualidade que nos intui, que nos protege, que nos ajuda. Envolva-nos nessa tarde de trabalho, devotados a Ti, querido Pai, querido Jesus, para que possamos, na Tua palavra, através do nosso irmão palestrante, compreendermos mais acerca de todas as verdades, acerca de nós mesmos. Que possamos, Senhor, renovar nossos compromissos contigo nesta tarde e permanecemos fortes, sadios, a fim de que possamos produzir grandes maravilhas na seara do bem. Quero, Senhor, rogar a proteção para todos os irmãos que não puderam estar conosco nessa tarde. A proteção e a intuição amiga para o nosso amigo palestrante. E que possamos sairmos melhores do que iniciamos esta reunião. Sê conosco, Pai amoroso, Jesus querido, para todo sempre. Graças a Deus. Obrigada, Sueli. Bom, vou falar agora um pouquinho sobre o nosso palestrante de hoje. O César é um irmão querido que de tão longe vem nos ensinar um pouquinho sobre Jesus e sobre o Espiritismo. O César já tem nos agraciado este ano com algumas palestras e temos aprendido muito, com palestras maravilhosas, e mais uma vez ele está conosco, nos enchendo de alegria. E agora, César, vou te passar a palavra, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fátima. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Muito obrigado aos nossos amigos da FABEM e muito obrigado a todos os amigos que estão conosco, né? Não só da FABEM, mas todos os amigos do Canadá e de várias partes do Brasil que estão participando conosco. Que nós tenhamos uma tarde de alegria, de reflexão e de crescimento espiritual. Sim. César, eu só me corrige, eu gostaria de informar a todos que o César é o presidente do Centro Espírita Chico Xavier, em Sherbrooke, Canadá, certo? Isso, exatamente. Temos aqui um grupo de amigos com quem temos a aventura de partilhar, né, esse trabalho espírita e que aos pouquinhos vai crescendo, né? Estamos numa terra aqui que não tem tradição espírita, mas aos pouquinhos ela
ela vai conhecendo a mensagem, né? Que nós no Brasil já temos o privilégio de conhecer há algum tempo. Sim. E hoje, César, o tema da palestra é aquele que vive, não é isso? Que você preparou Exatamente. para nós. Então, eu te passo a palavra, ok, querida? Obrigado, Fátima. Obrigado a todos. Nós iniciamos, então, as nossas considerações desta tarde, pedindo a Jesus que nos envolva, que possa nos trazer nestes momentos a alegria de estarmos juntos cultivando o bem, cultivando o Evangelho. Que nós tenhamos a ventura de ter conosco estas presenças iluminadas, que nos amparam, que nos socorrem, que nos intuem, e procuram nos auxiliar da melhor maneira possível, que eles possam nos envolver com muita luz, com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, porque nós necessitamos, todos nós necessitamos, né, destes momentos de paz e de reflexão. Estendo um pouco as minhas considerações iniciais para dizer que nós devemos ser muito gratos pela bênção do conhecimento espírita, muito gratos pela presença de Jesus nas nossas vidas, muito gratos por termos o privilégio de conhecer a doutrina espírita neste início de século XXI. Que nós tenhamos, então, a bênção, a inteligência de aproveitarmos estes momentos e, sobretudo, a sensibilidade de aproveitarmos estes momentos. Nós, espíritas, conhecemos a mensagem da imortalidade, da presença dos espíritos, e para nós, certas coisas parecem bastante normais, mas é muito interessante quando nós nos dirigimos a pessoas que não pensam necessariamente como nós, e que aquilo que para nós aparentemente é algo muito resolvido, muito normal, muito tranquilo, nós descobrimos, de repente, que não é assim para outras pessoas. E é muito interessante porque se nós voltarmos um pouco no tempo e formos lá para uma pequenina cidade nos Estados Unidos, em 1807, nós veremos nos jornais da época o presidente dos Estados Unidos, àquela época, Thomas Jefferson, reagindo, né, aos comentários dos jornalistas com relação a um fenômeno que havia ocorrido naqueles dias. Dois professores da Universidade de Yale, ainda, né, nos seus princípios, tinham ido coletar numa pequena cidade algumas pedras supostamente caídas do céu, o que nós chamamos de meteoros ou meteoritos. E eles haviam publicado nos jornais o que haviam encontrado e como acharam aquilo tudo muito interessante, as pessoas haviam visto, né, aquelas pedras caírem do céu. E Thomas Jefferson, ele escreve, né, ou reage a uma questão de um jornalista, o que é que o senhor acha disso? Ele diz, bom, para mim é muito mais fácil pensar que nós temos dois professores mentirosos do que imaginar que pedras caiam do céu. É óbvio que isso é impossível. E Thomas Jefferson, na verdade, não era um homem de mente fechada, era um homem muito astuto, muito inteligente, tão inteligente que ele se baseava, né, para dizer isso, na mensagem publicada pela Academia de Ciências mais importante da época, que era a Academia de Paris, que havia dito, é impossível. Imaginem pedras caírem do céu. No céu não tem pedras. Como é que pedras podem cair do céu? E a academia, com a assinatura dos mais ilustres cientistas da época, né, fez saber a sua opinião de que pedras não caíam do céu. Óbvio, né, que a partir do momento que a academia publica esta mensagem e que as pessoas começam a tomar ciência desta mensagem, muita gente que havia verdadeiras coleções de meteoritos jogaram fora suas pedras.
né, que hoje provavelmente valeriam milhões, jogaram fora suas pedras, porque disseram, bom, se os homens mais sábios da nossa época nos dizem que é impossível pedras caírem do céu, né, e eles tinham até uma teoria, raios provavelmente atingiram essas pedras em algum lugar e as jogaram, né, as projetaram no ar, e as fizeram voar, né, em várias direções, e aí elas caem, e nós temos a impressão que elas estão caindo do céu. Então, na verdade, nós vemos que novas ideias perturbam, né, o conhecimento e a sociedade de uma época. Hoje, para nós, é muito normal, né, o entendimento de que existem meteoros, que são corpos celestes, que estão passeando, né, que foram projetados por explosões, foram projetados no espaço, e podem, né, num certo momento, cair sobre, não importa qual planeta. Mas, à época, né, a academia de ciências mais importante, né, da Europa e do mundo, portanto, havia dito que não havia a menor possibilidade, né, de que meteoros existissem. E, muito interessantemente, mais ou menos nessa época, está nascendo, né, aquele que, em 1804, né, chega ao nosso planeta, aquele que será para nós o mestre da nova era. 50 anos depois, naquela Paris que havia publicado, né, que meteoros não podem cair do céu, que pedras não podem cair do céu, ele é chamado para ver mesas que giram. Era um professor reconhecido, um autor reconhecido, um homem admirado pela sua cultura, pelo seu bom senso, pelo seu espírito científico, pela lógica, né? E basta ler os livros da codificação para ver que nós estamos diante de um mestre da espiritualidade superior, que é capaz de escrever com uma simplicidade tocante assuntos de uma profundidade extraordinária. E este homem é chamado, né? Até então não conhecia, ouvia falar, via nos jornais, mas um grupo de pessoas sérias o convidam. E 3 anos depois, analisando aqueles fenômenos e percebendo que ali havia muito mais do que uma brincadeira, ele publica aquele que é o livro que inaugura a era do Espírito na Terra, o Livro dos Espíritos. E ali nós encontraremos a mensagem da imortalidade, nós encontraremos a mensagem da reencarnação, nós encontraremos o absurdo da comunicação dos espíritos. Reencarnação, né, dizem os críticos da época, esse homem é louco. Né? De onde ele tirou essa ideia? Ele ficou maluco? Porque na Paris do século XIX, materialista, ateísta, racionalista, crer em Deus, em espíritos, que a alma, o homem tem uma alma imortal e que não é simplesmente o produto da sua biologia e da sua química, reencarnação, este homem realmente endoidou. Então, alguns conseguem perceber o frescor das novas ideias que nos chegam do alto. Alguns conseguem perceber que ali há algo novo e extraordinário. Mas muitos vão dizer que absurdo é este. Então, meus amigos, nós temos ainda hoje esta dificuldade. A mensagem da imortalidade começa a ser cantada pela codificação kardeciana, num mundo que estava ameaçado por um materialismo extremo, por um racionalismo absurdo, em que Deus não tinha mais lugar, em que a alma humana nada mais significava. Ele tem a coragem de assumir diante dos seus contemporâneos aquelas ideias inusitadas. E é graças à coragem deste homem, deste mestre extraordinário, que nós estamos aqui. Que nós temos um mapa da espiritualidade e do conhecimento superior que nos foi transmitido pelo sacrifício
pelo esforço, pelo trabalho, pelo devotamento deste missionário do Cristo. Então, meus irmãos, para nós a imortalidade é uma canção que toca nossos corações, que alegra a nossa alma, que sensibiliza as cordas da nossa alma, mas nem sempre foi assim. Nem sempre nós tivemos esta música cantada, e sobretudo cantada com a beleza que é dada pela doutrina espírita. Começa com a codificação, com o livro dos médiuns, a abertura para os planos superiores, para a vida, para a comunicação daqueles nossos entes queridos que deixaram o mundo, que partiram. E nós começamos, Allan Kardec é capaz, né, de entrar em contato com centenas e centenas de pessoas, coleta fatos, eventos chegam, notícias chegam, testemunhos mediúnicos, e ele começa a abrir para todos nós a mensagem da imortalidade. Não somos um corpo, somos uma alma, habitando um corpo temporariamente. Nossos entes queridos não nos abandonaram para sempre. Atravessaram um rio que logo nós teremos que atravessar. Mas podem nos mandar um correio, podem nos mandar uma mensagem, podem nos mandar sinais, se estivermos abertos, se entendermos como fazer. E Allan Kardec começa, naquele período sombrio, que ao mesmo tempo é chamado de período de luzes, mas que para a alma humana é um período sombrio, em que nações começam a maquinar guerras, em que a ciência começa a ser usada para destruir, para produzir armas, para um progresso que não tem em consideração o respeito às mulheres, às crianças, às grávidas, aos idosos, que massacra pessoas com 14, 15 horas de trabalho. Então, Allan Kardec percebe que está diante de um mundo sem alma. A alma do mundo foi roubada, porque a alma das pessoas foi roubada. E ele, olhando para aquele mundo que está diante de si, olhando para as dores, olhando para os suicídios, para o desespero dos trabalhadores, ele sente as fibras da sua alma e do seu coração, sentidas e tocadas de uma maneira muito pungente. Aquela mensagem precisava chegar às pessoas. As pessoas precisam saber disso tudo. E os espíritos lhe dizem: lembra-te dele, caro professor. Lembra-te dele. E então Allan Kardec percebe que não tem outro caminho, senão escrever aquele que será o livro fundamental de toda a codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a mensagem da imortalidade não terá sentido se não trouxer renovação aos nossos corações. Não terá sentido se não mudar as nossas vidas, se não mudar a nossa alma. Nós poderíamos falar da mensagem da imortalidade do ponto de vista científico. Pesquisadores estão hoje nos laboratórios fazendo testes. Já constataram que o homem depassa, né? Que o que está no homem depassa o corpo. Que temos uma consciência que não é limitada pelo corpo. São pesquisas científicas. Cientistas no mundo inteiro estão trabalhando nisso. Mas, como Allan Kardec, nós olhamos não para este futuro brilhante científico que está chegando para nós. Nós olhamos para trás e vamos buscar na história aquele que foi o primeiro a enfrentar a morte. Nós estamos nas ruas de Cafarnaum. O sol das 10 horas da manhã aquece aquele dia que está claro, límpido. Um sol ainda brando, claro, um céu limpo. Ouve-se à distância o barulho das águas do lago da Galileia.
e ele caminha pelas ruas. Uma mulher vem de tocá-lo, acaba de tocar as suas vestes, e ele diz: alguém me tocou. Senhor, a multidão te comprime. Não, uma virtude saiu de mim. E a mulher se denuncia, um pouco amedrontada: Senhor, eu sofria de um sangramento há 12 anos, mas eu sabia que ao tocar-te, eu estaria curada. E ele diz: vai, minha filha, a tua fé te curou. E ele continua caminhando, e a multidão o comprime. Ele tem a seu lado um homem que está triste. Ele tem o semblante que mostra uma grande dor e uma grande tristeza. E, atravessando a multidão, um grupo de pessoas chega. Aquele homem olha, ele se chama Jairo. Ele olha para os mensageiros que chegam e ele compreende a mensagem. Eles traziam um semblante triste. As lágrimas recém-enxugadas, recém-enxutas. E eles se aproximam, e as lágrimas de Jairo começam a cair em silêncio. Ele tentara convencer Jesus, ele o convidara a ir à sua casa, pois sua filha estava doente. E os homens se aproximam e dizem: Senhor, não é preciso mais preocupar o mestre, incomodá-lo. Tua filha não se conta mais entre os nossos. As lágrimas daquele homem caem, como caem as lágrimas daqueles que tiveram terrível provação de perder o tesouro mais precioso que podemos ter numa vida, nossos filhos. Sua filha não tinha mais que 12 anos. Era a promessa da sua velhice, dos seus dias. Ele era o chefe da sinagoga. Era um homem reconhecido por todos. E Jesus olha para aquele homem e chora em silêncio. E ele diz: amigo, não temas, creia apenas. Leva-me a tua filha. Senhor, ela já não está entre nós. E Jesus responde àqueles homens: ela dorme, eu irei acordá-la. E alguns riem, dizendo: não, ele não compreendeu. Jesus dirige-se com toda aquela multidão, mas em respeito à morte que se instalara naquela casa, a multidão fica no portão, mas há ainda muita gente no interior da casa, e Jesus entra com apenas Pedro, Tiago e João. Quando chega no andar de baixo, ele se dirige à mãe e ao pai e a seus 3 discípulos, convidando-os para subir ao primeiro andar. Ali chegando, narram os discípulos. Ele contempla o corpo daquela menina, a lividez que tomara conta do seu semblante. A morte já se estampara na sua face. E o Senhor a contempla por alguns instantes. Também ele tem os olhos úmidos. E ele se aproxima. Toma-lhe as mãos, começam a esfriar. E diz: menina, eu te ordeno, levanta-te. Narram os discípulos que aos poucos sua face começa a ganhar vida. Um sopro, um hálito escapa. Ela levanta-se como se nada fosse. Coloca-se de pé e Jesus diz: dê-lhe de comer alguma coisa. Nós estamos diante
do primeiro homem que afrontou a morte. Nós estamos diante do primeiro homem que venceu a morte. Nós caminhamos ainda um pouco e vamos um pouco à frente. O ministério de Jesus prossegue. Por todos os lados há discussões. Os fenômenos que ele produz causam discussões. Os doutores da lei em Jerusalém estão inquietos. Mandam mensagens para seus espiões por toda a Galiléia e Judéia. Vigiem este homem, vejam o que ele faz. E à medida que Jesus se aproxima do final dos 3 anos de ministério, muitos amigos ele havia feito, mas muitos inimigos igualmente. Entre seus amigos constava um que habitava não muito longe de Jerusalém, a alguns quilômetros. E este amigo se chamava Lázaro. Jesus, estando ainda na Galileia, diz: é preciso irmos à Judéia, onde fica a capital, Jerusalém. Mas, Senhor, nós viemos de lá há pouco, os sacerdotes tentam prendê-lo e mesmo matá-lo. Nós vamos voltar lá. Lázaro, nosso amigo, dorme e eu preciso acordá-lo. Mas, Senhor, se ele dorme, ele está seguro. E eles não haviam compreendido. E Jesus diz: Lázaro morreu. Mas, para a glória de Deus e para o bem de vocês, eu não estava lá. Porque vereis coisas, vereis coisas que nunca ninguém viu. Ele se dirige, então, para Betânia, onde morava Lázaro e suas 2 irmãs, Marta e Maria. E nós veremos ali um evento que todos nós já ouvimos falar e já conhecemos. Mas será que nos demos conta do que está acontecendo ali? Será que paramos para pensar no que acontece ali? Quando Jesus se aproxima da cidade, está ainda a 2, 3 quilômetros, numa pequenina vila. Marta vem vê-lo, cai aos seus pés em pranto e diz: Senhor, é muito tarde. Meu irmão já se foi, teu amigo já se foi. Ele não está mais entre nós. Se tu estivesses aqui, eu sei que a morte não o teria levado. E ele diz: mulher, tu sabes que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Senhor, eu sei que tu és o Cristo de Deus, aquele que devia vir, aquele que libertaria Israel. Mas, Senhor, ele não está mais entre nós. E ele diz: mostra-me onde o colocaste. Então, nós vemos que Marta sai em disparada. Jesus ainda atende as pessoas e chama Maria. Fala ao seu ouvido: o mestre aqui está e te chama também. Muitos sacerdotes haviam vindo de Jerusalém até Betânia, porque Lázaro era um homem conhecido, um homem estimado. Por seus valores de amor, de caridade, de respeito, de probidade, de dignidade pessoal. E eles vieram para prestar-lhe homenagem, mas eles sabiam que Lázaro era amigo de Jesus. E alguns disseram: se ele estivesse aqui, talvez tivesse impedido que ele morresse. Não é ele o tal que cura cegos? Naquele momento, Maria e Marta saem em disparada porque querem estar com Jesus, mesmo antes que ele chegue à cidade. E os sacerdotes, vendo que as 2 saem, imaginam que elas estão se dirigindo ao sepulcro. As acompanham.
E veem quando as duas se lançam aos pés de Jesus, e Maria diz a mesma coisa que Marta havia dito. Ah, Senhor, se estivesses aqui, ele não teria nos deixado. E ele diz, mostra-me onde o colocaram. Dizem os evangelistas que quando Jesus se aproxima do sepulcro, na época eram cavados na rocha, né? Cobertos com uma pedra na entrada. Quando ele se aproxima do sepulcro, ele chora. E dizem os evangelistas que como uma força tomou conta da sua pessoa, ele assume ares seráficos e hieráticos como de um grande sacerdote. Na simplicidade dos seus vestimentos, da sua sandália empoeirada, do seu rosto queimado pelo sol naquela manhã. O vento que batia brando, mas que já começava a sufocar pelo calor excessivo. E ele diz, tirem a pedra. Mas, Senhor, diz-lhe Marta, é já o 4º dia. Ele cheira mal. E Jesus insiste, tirem a pedra. E ninguém ousa desobedecer. Nós tiramos o foco de Jesus e olhamos para aquela multidão que o acompanha. Alguns acostumados a vê-lo e a saber do que ele era capaz. Outros desconfiados, descrentes, temerosos. E eles olham para aquele homem, para o túmulo aberto. E ele diz, Lázaro, sai para fora. Venha. E durante alguns minutos, um silêncio profundo se abate. Vários minutos se passam. E todos esperam com grande atenção e expectativa. Até que uma sombra começa a vir das sombras. E um homem, todo enrolado em panos, como era hábito na época, caminha com dificuldades e chega à entrada do seu túmulo. Jesus diz, desatai-o e deixai-o ir. Algum tempo depois, Jesus está a alguns quilômetros ao sul de Nazaré, onde ele havia vivido toda a sua infância e juventude. Uma pequena aldeia a 10, 11 quilômetros de Nazaré. E ali, nesta pequena aldeia, quando eles adentram pela estrada empoeirada, nós encontramos ali um grupo de pessoas que se dirigem no sentido oposto ao do Senhor. Trata-se de um velório. As pessoas, alguns homens carregam um caixão simples. Aquela pequena multidão que acompanha o enterro tem ares tristes, mas alguém mais que todos tem o coração profundamente pesado. Aquela que nós chamamos a viúva de Naim. Já era ela uma mulher que perdera o esposo e acabara de perder seu único filho. Narra o texto que Jesus, vendo aquela mulher, encheu-se de compaixão.
aproxima-se e diz àquela mulher: não chores. Ela não entende bem o que está acontecendo. Ele se aproxima do caixão, toca o caixão e toca finalmente a testa daquele menino e diz: filho, levanta-te. E o menino sorri, como que em volta de um sono profundo. Nós poderíamos, meus irmãos, entrar nos detalhes técnicos e científicos de tudo isso, mas não tem a menor importância. Porque para todos nós que estamos aqui, estas 3 histórias têm algo em comum. Nós estamos diante do primeiro homem que enfrentou a morte. Mas até ali, ele havia enfrentado a morte. Mas até aquele momento, nada ele dissera da vida após a morte. Nós estamos diante de uma Jerusalém que começa a ficar tumultuada. Jesus será levado à cruz nos próximos dias, depois destes eventos de Betânia e de Lázaro. Será levado à cruz e uma profunda tristeza se abaterá sobre todos aqueles que o seguiam. Eles não conseguiam compreender como alguém que trouxe aquela menina à vida, como alguém que tirou o peso do coração daquela viúva na estrada de Naim, como alguém que chamou seu amigo de volta à vida, nos é tomado desta maneira. Vendo o Senhor na cruz e vendo o sofrimento terrível que ele experimentava, o sangue que escorria, a chuva pesada que começava a cair sobre Jerusalém, os corações daqueles homens e mulheres ficaram pesados de tristeza. E quando aquele dia termina, quando aquele sábado infame termina, quando todo aquele sofrimento termina com o último alento, ele deixa escapar, perdoando a todos nós e dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha alma. Um profundo silêncio cai sobre Jerusalém. As trevas que riam, pretensamente vitoriosas, veem o céu se abrirem e se escondem nas furnas abissais. Porque anjos celestes, as cortes celestiais, vêm para receber aquele que é a luz do mundo. Mas os olhos humanos nada veem, e grande tristeza se abate sobre eles. Quando aquela noite passa, e o corpo de Jesus havia sido levado a uma tumba dada por José de Arimateia, um poderoso sacerdote e amigo do Cristo. Algumas mulheres, ainda em plena noite, 4, 5 horas da manhã, mesmo talvez menos, saem na calada da madrugada para procurar o túmulo, levando substâncias aromáticas, tecidos finos, para que pudessem dar a ele, ao menos, um enterro decente. Lavar suas feridas, limpar seu corpo, tirar o sangue que escorrera por todo o seu corpo, as mãos feridas, os pés que sangravam, a testa coberta e o rosto coberto de sangue.
Para a sensibilidade daquelas mulheres que o amavam, aquilo era demais. Nós precisamos dar-lhe um enterro decente, mesmo não entendendo. Como permitiu o Pai Celestial que nos roubassem? Por que não volta ele? Ele que salvou outros. Elas saem pela madrugada e quando chegam ao sepulcro, os primeiros raios de sol começam a despontar. É ainda madrugada e elas percebem e o túmulo está aberto. A pedra, uma imensa pedra, havia rolado e caído ao lado. Elas entram, percebem que não há ninguém. Saem dali. E naquele momento, veem diante de si, do lado de fora, duas criaturas de aspecto angelical. Dois jovens de grande beleza e luminosidade olham fixamente para aquelas mulheres. São várias, lideradas por Maria de Magdala, por Joana de Cusa, por Maria, mãe de João e Tiago, e outras tantas. Ele as contempla e diz: ele não mais está aqui. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Por que procurais entre os mortos o vivente? Ide dizei a vossos amigos, ele ressuscitou, porque era assim que os judeus falavam. Criam na ressurreição da carne. E, obviamente, Jesus não tinha como explicar o que estava acontecendo ali. Ide dizei a todos, ele não está mais entre os mortos, mas ele está entre aqueles que vivem e viverão para sempre. Nós contamos tudo isso, meus irmãos, porque a primeira grande mensagem da imortalidade nos foi dada por ele. Ele vence a morte. Naquele mesmo dia, volta aos seus discípulos, apresenta-se a ele, deixa-se tocar por eles. Aparece para 2 dos seus discípulos, 3 dias depois, como havia prometido. Cleófas e um outro amigo caminham de Jerusalém para Emaús. Vão com o coração pesado de tristeza. Carregam na alma toda a tristeza do mundo. Um peregrino, alguém que caminhava logo atrás deles, aperta o passo e se aproxima. Do que falais com um semblante tão triste? E são esses eventos que vos ouço discutir. E um deles, mal olhando para ele, diz: como assim? Tu és um peregrino, um visitante em Jerusalém, e não sabes de tudo o que se passou há 3 dias em Jerusalém? Não conheces os eventos? Quais? Disse o estranho peregrino. Aqueles que falam de Jesus de Nazaré, um profeta poderoso em palavras e em obras, um homem de grandes feitos, mas que foi sacrificado pelos sacerdotes de Jerusalém. Ah! E ele diz: homens tardos de entendimento, quanto tempo até que possais compreender que ele é o Messias? Não percebeste que tudo o que aconteceu está nos profetas, desde Moisés? E ele começa a falar com doçura para aqueles homens enquanto caminham, naquele fim de tarde, em direção a Emaús. As estradas estão vazias, o sol ainda ilumina a estrada.
o vento brando, o céu azul, a tranquilidade daquele fim de tarde. E o coração daqueles homens que estava pesado começa a ficar mais leve, mas começa também a queimar com a saudade e com a dor de não terem compreendido tudo aquilo que aquele estranho peregrino explicava. Ah, como podemos não ver? Sim, ele tem razão. É dele que falava Isaías quando dizia: o Cordeiro virá, ele se dará em sacrifício, ele tomará sobre si as nossas dores e misérias. Ele, o enviado do Senhor. E eles começam a compreender. E então o peregrino, chegando eles a Emaús, parando diante da casa, na qual iam se hospedar, o peregrino faz menção de prosseguir. E eles dizem: não, não, por favor, Senhor, fique conosco. A noite cai, o sol parte. Não é bom viajar na escuridão. Fique conosco. Sentiam-se bem na presença daquele homem. E então ele adentra a casa. E narram os evangelistas que, quando parte o pão, eles o reconhecem. E ali não mais o veem. Ele acabara de partir. E eles que o haviam narrado para ele os eventos daqueles dias e o acontecido com as mulheres compreenderam. Também a nós ele veio. Também a nós ele se mostrou para dizer: eu estou vivo e viverão aqueles que creem em mim. Tomam a estrada imediatamente e voltam para Jerusalém, para dizer aos discípulos que estavam escondidos, com medo dos sacerdotes, que o Mestre também a eles aparecera, que não era loucura daquelas mulheres, que o túmulo não somente estava vazio, mas ele estava vivo. Nós, meus irmãos, temos temido a morte. Todas estas nossas existências, todos estes milênios, ela tem sido o grande fantasma das nossas vidas. Com medo dela, nos chafurdamos nas trevas dos nossos erros, querendo aproveitar uma vida como se só tivéssemos esta. Com medo dela, nós nos entregamos aos crimes e aos erros, para fugir à realidade do fim da nossa vida física. Nós caímos na pior morte que existe, aquela da nossa alma. Nós somos Lázaros, mas ao contrário daquele Lázaro que conhecia Jesus e o amava, nós temos virado as costas para ele. Tememos a morte que não mata e nos entregamos à pior das vidas, trazendo-nos a morte que destrói verdadeiramente a nossa alma, a morte do espírito, a morte das virtudes, a morte da grandeza espiritual que se esconde em nós, aceitando viver vidas medíocres, para ganhar mais dinheiro, para ter mais isso, para ter mais aquilo, para comprar mais prazeres, para nos divertirmos enquanto tememos a morte que leva a vida, vivendo vidas que levam à morte. Nós somos Lázaros. Jesus está do outro lado. Manda tirar as pedras e nós ouvimos a sua voz. Homem, vem para fora. E nós dizemos, não, Senhor. Deixa-me contemplar a minha sombra. Deixa-me viver olhando para as ilusões que se projetam, da luz que entra e passa por mim. Deixa-me, Senhor, na minha caverna de ilusões e de morte. Ele nos chama para fora. Vinde, homem.
Ou diz, como disse para aquela menina, Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. Mas nós dizemos, não, Senhor, não quero ficar de pé. Prefiro estar deitado na minha ilusão. Nós tememos a morte. A morte que a doutrina espírita e o Cristo há 2000 anos nos tem mostrado nada significa. Não somos e não caímos no absurdo de dizer não soframos com a morte. Lógico que nós sofremos. Vivemos décadas com uma pessoa, nós a amamos. Perdê-la para esta viagem que não podemos seguir e acompanhar é doloroso, mas é só uma partida. E a doutrina espírita tem cantado a mensagem da imortalidade para todos nós. Naquele 8 de julho de 1927, quando aquele menino em Pedro Leopoldo começa a receber as suas primeiras páginas, multidões de espíritos vêm à Terra para nos trazerem a mensagem da imortalidade com nome, CPF e RG, endereços, nomes, referências, mais de 200 livros recebidos, sem contar as centenas de mensagens que não foram publicadas em livros, todas trazendo às viúvas de Naim a simples palavra: minha filha, não chores, creia apenas. Nada perdeste. E Jesus não poderá ressuscitar todos aqueles que morrem. Como não poderá trazer todos, e não poderemos todos receber comunicações dos Espíritos, mas nós já entendemos a mensagem. Nós não precisamos refazer o processo de raciocínio de Pitágoras para descobrir cada um do seu modo o teorema de Pitágoras. Ele descobriu e nos contou, nós só temos que aprendê-lo. A mensagem da imortalidade não precisamos todos nós, porque nós não encontramos um Chico Xavier em cada esquina deste mundo, infelizmente. Mas um e vários, como ele, nos deram a alegria de saber que nossos seres queridos prosseguem. O nosso problema, meus irmãos, não é a morte. O nosso problema é a vida. O nosso problema não é o que vai nos acontecer depois da morte, o nosso problema é o que estamos fazendo de nós mesmos, enquanto estamos vivos, ou enquanto estamos aparentemente vivos. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. O que quer dizer, meus irmãos, que se nós estamos andando por caminhos outros, nós estamos longe da verdade e, portanto, longe da vida. Alguém que ainda não descobriu que é um espírito pode ser chamado de vivente? Alguém que vive como se fosse um corpo pode ser chamado de ser vivo? Alguém que acredita que deve obedecer aos seus impulsos, tentações e misérias está realmente vivo? Eu vim para que tenhais vida, mas vida em abundância, vida plena, vida verdadeira, vida do Espírito, vida de se sentir filho de Deus e não uma criatura miserável e desprezível, vivendo para obedecer a um corpo. A doutrina espírita é esta mensagem, meus irmãos, que nos convida à libertação da morte, mas não da morte física, porque ela já nos mostrou que essa não tem sentido. É só uma etapa. É trocar de roupa. É como Chico Xavier dizia, mudar de casa, mas sem mudar de personalidade.
Nós já entendemos a morte física e a mensagem da imortalidade. O nosso problema não é a morte, é a vida. É fazer das nossas vidas vidas dignas quando fecharmos os olhos e os abrirmos do outro lado. Nós diremos: não fui perfeito, mas fui o melhor pai que eu pude ser. Fui a melhor mãe que eu pude ser, com todos os erros. Fiz o melhor para que a minha vida não fosse uma vida inútil. Eu te procurei, Senhor, e te procuro sempre. E quando a tua voz ecoar, Senhor, lá de fora, e eu me encontrar nas trevas da morte, ajuda-me, Senhor, a ir até ti mesmo me arrastando. Como Lázaro, Senhor, eu estou todo atado pelos meus erros, pelos meus crimes, pelo meu passado, pelas minhas misérias. Mas como ele, Senhor, permita-me andar até ti, para que o Senhor possa dizer: desatai-o, deixai-o ir. Então, meus irmãos, não é a morte que deve nos inquietar, é a vida. Porque nós temos que viver de modo a termos verdadeiramente vida e não sermos mortos-vivos, acreditando que estamos vivendo. Há pessoas que nunca vão morrer porque nunca viveram. Que nós possamos viver uma vida dignas de ter uma morte digna e de abrirmos um dia os nossos olhos para a vida imortal, dizendo a nós mesmos: valeu a pena. Então, vivermos como almas, não mais como corpos. E ouvirmos a voz dele que nos chama: levanta-te. Levanta-te e anda. Vem para fora. Deixa a caverna das sombras, da morte, das ilusões. A grande mensagem, meus irmãos, da doutrina espírita é esta mensagem da imortalidade feliz. Mas não é a imortalidade que se ganha com uma vida medíocre. A verdadeira imortalidade não é estarmos vivos do outro lado, é estarmos vivos aqui, para estarmos vivos do outro lado. Porque a verdadeira vida é estarmos conectados com Cristo. É trazê-lo para as nossas vidas. Não há morte que nos espante, é por isso que ele diz a Marta e a Maria: eu sou a ressurreição da vida. E nós dizemos: como assim a ressurreição da vida? Só se pode ressuscitar o que está morto? Não! Ele é a ressurreição da vida, porque nós somos aparentemente viventes, mas cegos e mortos. Então, ele diz àquelas mulheres: não temais, crede somente. Eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Lógico, porque ele já está vivo. E aquele que está vivo e crê em mim não morrerá. Lógico, porque ele estará sempre vivo. A morte é só uma passagem. É trocar de casa, trocar de roupa. Então, a mensagem da imortalidade, meus irmãos, não é só para nos dar a serenidade de viver a vida, mas é para nos dar a certeza de que devemos vivê-la autenticamente. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? E ele está vivo. E deve estar vivo. Jesus não está na cruz. Jesus deve estar nas nossas vidas, nas nossas almas, nas nossas ações, nas nossas preces, nos nossos gestos. Por que, homens, procurais entre os mortos o vivente, aquele que vive? Que ele viva, meus irmãos, para todos nós,
e que nós um dia, espero que breve, possamos viver igualmente para ele. Que o Senhor, no seu amor infinito, nos abençoe, nos envolva, console os corações daqueles que perderam seus entes queridos, daqueles que viram seu pai, sua mãe, seus filhos partirem. Nós temos a mais bela das mensagens, a mensagem do Cristo explicada pela doutrina espírita, a mensagem das mãos abençoadas de Chico Xavier, mostrando que a vida continua, que nós estamos olhando para uma ilusão, porque a vida material é a vida falsa, é a vida temporária. Então, que o Cristo viva para nós, meus irmãos, que nós possamos ouvir o apelo e aquela voz que nos chama, vinde para fora. Homem, mulher, vinde para fora. Vinde a mim. Que nós possamos, meus irmãos, ouvir a voz que nos chama e caminhar na direção dela. Muito obrigado, que o Senhor nos envolva, nos abençoe, nos dê muita paz, muita serenidade, muito equilíbrio, e nas nossas preces de hoje nós possamos dizer: Senhor, muito obrigado por ter afrontado a morte. Muito obrigado, Senhor, por ter nos visitado no caminho de Emaús. Muito obrigado, Senhor, por ter aceito o nosso convite. Fica conosco, Senhor, porque a noite cai, o sol se vai, e nós temos medo das sombras. Nós ainda temos medo da morte, quando deveríamos ter medo da vida que vivemos. Fica conosco, Senhor, porque o mundo que eu vejo muda o tempo todo. Aqueles que amam um dia não amam mais no outro. Aqueles que nos querem bem hoje não nos querem bem amanhã. Fica conosco, Senhor, quando as forças falharem, quando chegar a hora de dizer adeus, quando chegar a hora do testemunho. Fica conosco, Senhor, fica comigo, para que eu possa entender que não estou só, que mesmo nas trevas da morte, a tua mão me alcança e me resgata. Como aqueles discípulos no caminho de Emaús, meus irmãos. Peçamos a Ele nas nossas preces: Senhor, fica comigo, porque a noite cai e o sol se despede, mas na tua companhia nós podemos partilhar o pão, nós podemos ouvir a mensagem de nosso Pai, e nosso coração se rejubila de alegria, de contentamento. Fica conosco, Senhor. Fique conosco, hoje, Senhor. César, meu querido amigo, você é um homem muito abençoado, porque a sua palestra sempre nos enche de emoção. Mais uma palestra que as suas palavras assim, deixaram realmente emocionadas. E a bênção de saber que está tudo gravado, que a gente pode assistir depois de novo. Tem algumas frasezinhas que você disse hoje que eu quero anotar depois. Então, a gente queria te agradecer muito. E, César, como que nós progredimos, não é mesmo? Porque você estava falando aí, né, de como era antes e como é agora. Nós mesmos, né, estamos aqui hoje, numa tarde de sábado, ouvindo falar de Jesus. Isso, em tempos atrás, a gente não queria nem saber desses assuntos.
não queríamos nem saber desses assuntos, né? De espiritismo muito menos, nem de Jesus, nem a gente tapeava que queria saber de Jesus, mas a gente não queria saber realmente a fundo, né? Olha o progresso aí. Nós Me fez podemos dizer que já acordamos, né? Exatamente. Me fez lembrar da mocidade que eu dirigia lá em São José do Rio Preto, vizinho lá da sua terra, né? E a mocidade funcionava domingo, 9 horas da manhã. E 9 horas eles já estavam lá, antes das 9. E iam chegando cada vez mais jovens, a mocidade foi crescendo. E um dia eu falei para eles, vocês são muito abençoados, porque os jovens nesse horário estão dormindo e vocês estão aqui querendo aprender sobre o evangelho, sobre o espiritismo, né? Então, é muito bonito, a sala está cheia hoje, agora, né, também. E eu citei alguns nomes do início e queria agradecer também a presença da Graciela, da Maria Cunha, da Elizabeth Coutinho, Everton, Márcia Luciá, Maria Rita, Rossana, Rita Costa, Maria José, Vera, Luena, Darli, Vangelino, Júnior, Wanda, Luiz Trida e mais uma Fátima. Então, foram pessoas que entraram depois, né, daqueles nomes que eu citei, que estavam no início. A gente sabe que todos têm compromisso e queria agradecer a presença de todos. E César, a você, meu querido, queria que você mandasse o abraço da FABEM para o Centro Espírita Chico Xavier, em Sherbrooke, Canadá. Mande um abraço nosso para todos e te agradecer mais uma vez por essa palestra tão abençoada. Que Deus proteja você e sua família, hoje e sempre. Muito obrigado, Fátima. O abraço será dado a todos os nossos colegas, alguns estão aqui conosco hoje na sala, então já recebem, né, diretamente esse abraço, e receba igualmente o nosso, você e todos os nossos irmãos da FABEM, e os nossos amigos espirituais abençoem o trabalho de vocês, o trabalho de todos nós. Como você disse, é muito bom estarmos acordados ao ponto de estarmos numa tarde de sábado falando de Jesus, né? Ouvindo a voz do Mestre e deixando que no nosso coração ecoe essa voz. Então, eu que agradeço, é uma alegria, né? É uma alegria estarmos juntos, é uma alegria receber o carinho de vocês e damos a vocês igualmente todo o nosso carinho, porque é um momento precioso, né? Que nós possamos extrair dele todas as possibilidades de crescimento, de melhora e de consolo, né? Para as nossas vidas e para as nossas almas. Eu que te agradeço imensamente. Fica com o nosso abraço e agora a gente dando continuidade, vamos chamar a Vilma para a nossa prece de encerramento. Vilma, querida. Oi, boa tarde, Fátima. Boa tarde. Boa tarde a todos. Só temos a agradecer ao nosso Mestre Divino por esse irmão com tanta dedicação e carinho vir nos trazer uma palestra tão maravilhosa sobre a presença do Mestre amado no meio de nós. O seu amor infinito que nunca nos falha, que nunca nos deixa, está sempre conosco, a nos aliviar, a nos amparar, a nos sustentar na nossa caminhada. Só temos a agradecer. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que fazes por cada um de nós. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus.